Olá! Hoje eu vim aqui conversar com você sobre algo que talvez seja a primeira vez que você vai escutar, que são sobre os seus inegociáveis. Então, a primeira pergunta que não quer calar: você sabe reconhecer quais são os seus inegociáveis? Cara, essa foi a pergunta que a minha mentora de saberes femininos, a Isa Moreira, me fez. Ela fez, né, eu me questionar logo numa das primeiras aulas que eu tive com ela. E ali eu entendi uma coisa que mudou a minha vida do avesso, literalmente. Quer dizer, não foi só uma coisa que eu entendi, foram várias, mas hoje eu vou te trazer três desses meus grandes aprendizados ao reconhecer os meus inegociáveis. O primeiro deles foi perceber claramente que eu não era a pessoa mais importante na minha vida naquele momento. Uma porque eu nem sabia quais eram os meus negociáveis e outra porque eu nunca tinha pensado neles. Eu nunca tinha me colocado sobre essa perspectiva. Então, como que eu poderia ser a pessoa mais importante na minha vida se eu nem sabia quais eram as coisas mais importantes para mim naquele momento? Em todo ou em qualquer outro momento. E aí, eu sou escorpiana, tá? Então já vou esclarecer aqui para você que tem uma parte minha que é muito profunda. E não é pouco, não, tá? E aí, quando eu descobri isso, eu estava num processo de recuperação do meu processo depressivo. A minha primeira grande descida da deusa estava acontecendo naquele momento. E aí que a gente também estava no meio da pandemia, então foi ali viés de 2020, final de 20, 21, né? Estávamos no meio da pandemia, já era um movimento realmente diferente, não é mesmo? Então, a pergunta é: quem é que passou ilesa pela pandemia? Eu não conheço ninguém, mas eu não posso reclamar, de fato. Para mim foi um período extremamente positivo, porque eu mergulhei em mim. Eu literalmente cuidei de mim durante a pandemia. Eu usei aquele período de propósito para cuidar de mim. E aí que eu comecei a rascunhar, então, quais seriam os meus inegociáveis. E aí, se você, ao ouvir aqui esse meu podcast, também não saber hoje, nesse momento, quais são os seus inegociáveis, topa começar a rascunhar eles? E já vou te trazer aqui que não é preciso entrar naquela autocobrança que a gente falou no episódio 5. E aí fica até o meu convite aqui. Se você não ouviu, terminando aqui, vai lá ouvir, porque eu tenho certeza que vai te ajudar. Aqui é o lugar para você tomar consciência das novas escolhas que você vai começar a fazer por você e ponto final, né? Então agora você começa a escolher e a pensar nos seus inegociáveis. Combinado? Maravilha. O ponto 2 de aprendizado que eu tive nesse processo foi que eu percebi que eu estava tendo espaço zero para algo chamado diversão. Eu não estava conseguindo identificar o que me fazia feliz, o que fazia eu sentir a alegria. A minha criança, aquela que se diverte com pouco e sorri por nada, ela estava totalmente soterrada pelo meu trabalho. Eu achei que o empreender seria algo libertador, mas como eu tinha pressa de dar certo, parece que o negócio simplesmente não ia. E não ia mesmo, porque o meu emocional estava extremamente bagunçado. Eu estava na minha descida da deusa, não é mesmo? Então eu precisava sair de lá. Eu precisava descobrir como sair desse lugar escuro que eu estava. E essa foi uma parte muito importante que eu precisei resgatar. Eu precisei resgatar o que me fazia verdadeiramente feliz e fez absolutamente toda a diferença. Eu comecei então a me questionar o que me fazia realmente feliz. Comecei a questionar quais eram os meus inegociáveis que me faziam feliz. E um deles era caminhar no parque, outro deles era um pet. Naquele momento,
me veio um desejo intenso de realizar um sonho de menina, que era ter um gatinho. Ao mesmo tempo que eu resgatei esse desejo de menina, eu comecei a me questionar como que eu ia fazer isso, porque eu morava na casa do meu pai e ele não permitiria. E, bom, foi exatamente o que aconteceu. Mas como eu falei, era inegociável. Então eu bati o pé e assim eu fiz e adotei o meu primeiro gatinho, o Zé. E aí você talvez vai ver ele em alguns momentos nas minhas redes sociais. E agora você já sabe quem é que está mostrando eles. É a Renatinha, que foi realizar o sonho dela de ter um gatinho aos 36 anos. E aí, qual é o sonho de menina que hoje você é adulta já pode realizar, que vai te fazer verdadeiramente feliz? Hoje, 2 anos depois, eu tenho o Zé e tenho a Ariel. Nós três nos fazemos companhia. Estamos sempre juntos. São os meus companheiros de jornada. Eu juro que eu brinco que eles são os meus estagiários aqui do meu trabalho. E eu já tive todos os pets que você possa imaginar. Já tive cachorro, passarinho, toda a fauna possível. Até um chinchila eu já tive, mas eu me descobri uma perfeita gateira. Então coloca aí nos seus inegociáveis também. O que é que faz a sua menina verdadeiramente feliz? Depois eu fui descobrindo outras coisas também simples. E aqui, gente, isso é muito importante. É simples, né? Então eu fui descobrindo outros pontos, que é desenhar, pintar, montar quebra-cabeça, ir no parque, o contato direto com a natureza e as suas sutilezas. E a partir daí, essas coisas então passaram a estar presentes no meu dia a dia. Você também vai me ver mostrando essas e outras coisas lá nas redes sociais. É de propósito que eu faço isso. A autora do livro O Caminho do Artista, Julia Cameron, ela chama esses momentos de o encontro com o artista. E eu faço questão absoluta de ter esses encontros com a minha menina artista. Definitivamente, esse é um inegociável. E ter resgatado a minha criança feliz foi um outro divisor de águas que me ajudou demais a voltar da descida. Maravilha, vamos ao terceiro ponto. Então, o terceiro ponto para a gente fechar aqui esse nosso papo de hoje foi ter descoberto que eu precisava de um dia na semana para não pensar em absolutamente nada. Naquela época, né, lá para 2021, aí já estamos falando ali de 2021, eu estava trabalhando, estudando igual uma doida, literalmente. Não tinha sábado, não tinha domingo, feriado. Para que tudo isso, né, gente? Eu agora era empreendedora. Então eu estava literalmente acordando, acordava para trabalhar e dormia para trabalhar. Eu tinha saído da CLT para que fosse mais leve, mas estava muito mais pesado. Então, dentro desses inegociáveis, eu descobri que eu não tinha colocado no meu dia a dia algo que é muito importante e que é, inclusive, uma energia feminina, que é a energia do descanso. Trabalhar igual uma doida e não ter um dia de descanso não era um bom caminho. Isso que eu não tenho filhos. Imagina se eu tivesse. Naquele ritmo, eu teria literalmente endoidado. Eu não ia muito longe. Então, um dos inegociáveis que eu escolhi colocar ali no meu dia a dia também foi o descanso. Entender quais seriam os meus momentos para mim, com a minha menina. Separar o horário de trabalho com limite para começar e terminar. Assim como eu fazia quando eu trabalhava na CLT. E os espaços de descanso na semana e um dia completamente off durante a semana. Um dia completamente de descanso durante a semana. Aquele dia para não pensar em absolutamente nada, aquele dia para cuidar das plantas, para cuidar da casa, mas sem pressão.
Um dia gostoso, um dia sem hora, a hora depois só para sentar no sofá ou na cama e ver um filme ou um seriado comendo pipoca. Você também é desse tipo de gente? Pois é. Tive que criar esse inegociável na minha agenda porque eu simplesmente tinha me esquecido de colocar o descanso na agenda. Logo eu, a secretária que sempre colocava um espaço de descanso na agenda dos chefes entre uma reunião e outra, e esqueci de colocar esse espaço na minha agenda. Ai, ai, sem comentários. Mas agora, depois dessa nossa conversa e desses rascunhos mentais que você começou a pensar aí, de quais seriam os seus inegociáveis, alguns deles vão ser fácil e rápido de implementar, outros nem tanto. Mas você já pensou em qual deles você já pode começar a aplicar ainda essa semana? Ou nesse próximo final de semana? O que é que a partir de agora você já percebe que você vai precisar cuidar, proteger e, se for o caso, até brigar para manter essa situação, essa questão como algo inegociável na sua vida? Pois é, infelizmente o lado ruim de nunca ter olhado para isso é que antes eu não sabia que eu precisava incluir os inegociáveis no meu dia a dia, inclusive para saber estabelecer limite. E esse é um assunto muito importante, mas é um papo para um outro podcast. Por hoje, vou ficar por aqui. Eu espero de verdade ter sido contribuição aqui para você. Contribuição para que você hoje escolha de verdade ser a pessoa mais importante na sua vida. Essa é uma escolha que a gente precisa fazer todos os dias e a gente não foi ensinado a fazer isso desde criança. Meu nome é Renata Astorga Stoyanov, eu sou mentora de mulheres e eu tenho como missão guiar mulheres para a essência da alma delas. Hoje eu fico por aqui e até o próximo episódio. Para o Ancoramento e Conexão de hoje, você pode seguir com o áudio da harmonização geral, que já está disponível gratuitamente aqui no canal. E para quem está nos Sementes da Vida, é só ir lá acessar a Biblioteca de Ancoramento e Conexão. E o áudio de hoje é o 17, a harmonia interna, sintonizando a energia do eu superior e do amor próprio. Até a próxima!